Então bora lá? Bora. Começamos pelo Salmo primeiro, aprendemos o que é meditar, para que meditar, falamos sobre os dois pré-requisitos para meditar, conversamos, né, sobre a questão de desejarmos a voz viva de Deus e sobre essa questão da nossa imaginação ser santificada, entendemos melhor isso. E agora nós vamos compreender o que é, ou melhor, como meditar, tá? Então é importante frisar uma coisa. Como é que se aprende a meditar? Olha que lindo que eu vou falar, que profundo. Se aprende a meditar meditando. Uau! Aê, isso mesmo, Anta. Se aprende a meditar meditando. Então aquilo que eu vou passar para vocês não é uma orientação engessada, é uma forma de ferramentalizar vocês para a prática começar, tá bom? Então, se eu omitir esse ou aquele passo, eu estou fazendo errado? Não, você está aprendendo. Esses passos vão te ajudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar, existem 3 quesitos que precisam ser alvo da nossa preparação na meditação. A gente entendeu os pré-requisitos, agora a gente vai entender as coisas que a gente precisa fazer. Nós precisamos separar um tempo, um lugar e escolher uma postura. Nós já falamos sobre isso? Não. Falamos, Não. né? Não. Não? Então, beleza. Não. Precisamos separar um tempo, um lugar e uma postura adequada. Isso é muito importante. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando nós nos pomos a praticar a meditação, a gente sempre tem algo que nos distrai. E nós falamos no início da lição que o maior mal que vivemos no nosso tempo é o mal da correria ou da pressa. A gente até citou uma frase que diz que a pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Lembram dessa frase? Sim. Então, separar um tempo é considerar que algo importante vai ser feito naquele momento. Então, não é apenas um momento, é de fato um período específico do meu dia para isso. Um momento pode ser, eu estou no carro, vou meditar. Não, você tem que parar. É necessário praticar aquilo que se chama de ócio santo. Então a primeira coisa, separar um tempo para meditar. Anotaram isso aí? Sim. Agora vamos pensar sobre essa questão da separação do tempo. Vamos para a prática. Você teve um dia super atarefado, extremamente cheio de informações, você viu outdoor, você viu internet, você viu WhatsApp, gente te ligou. E aí você chega no final de um dia puxado, 6:30 da tarde, você quer meditar. A sua mente vai desacelerar automaticamente? Você acha que sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem sabe que não, levanta a mão. Então, ócio santo não começa no momento que você separou. Ele é uma prática que precisa ser alvo de preparações durante o dia. Então, veja bem, eu vou fazer meditação no início do dia, é o melhor horário. Não posso, vou fazer no final. Como preparar a minha mente, a minha imaginação para aquele período de meditação? Louvores, um texto bíblico durante o dia, um escape do trabalho, vai no banheiro, dá aquela orada, ouve uma canção, uma chapada rápida. Por que isso é importante? Porque o céu precisa atravessar o nosso dia. A quantidade de coisas que nos roubam do Senhor e da sua presença são imensas. Então a gente precisa o tempo inteiro estar se disciplinando a reconectar. Isso é a preparação da preparação do tempo. Se eu tenho um tempo separado, eu preciso me preparar para esse tempo ser proveitoso. Quer ver um exemplo? Vou dar uma pincelada aqui. A galera que está casada, quando você quer ter uma noite boa,
Você não começa no dia? Sim. Pega essa do seu espírito. Você vai fazendo a coisa acontecer durante o dia. Não é verdade? E ela fala bem assim, tá agradando demais. Tá agradando demais. Pra galera que tá aí em uma outra perspectiva, que tá de boa, que tá solteira. Vamos pensar em uma coisa que todo mundo faz, férias. Tem como tirar férias, tipo assim, vou tirar férias amanhã, sair de uma hora para outra, pegar o dinheiro que tem no banco, a roupa que tem e sair, é possível isso? Não. Mas férias não é o tempo de parar para descansar? Você tem que se organizar para poder descansar. Você precisa preparar para o descanso. É isso aí, Marcel. Então, para ter um tempo de qualidade na meditação, eu preciso separar momentos no meu dia que me conectem àquilo que eu vou ter logo adiante. Certo? Então usa a estratégia do escape. Gente, eu preciso aprender isso, porque eu sou um cara extremamente desorganizado com o tempo. E aí o que acontece? Quando eu pego para fazer uma coisa, só sei fazer aquilo. Como eu tenho dificuldade de me organizar no tempo, eu tenho dificuldade também de particionar meu tempo. Nós precisamos aprender a fazer isso. Porque particionando o nosso tempo, nós sempre conseguiremos inserir no nosso dia momentos com o Senhor que alimentarão nossa meditação de mais tarde. Amém. Segunda coisa que a gente precisa separar, galera. Um lugar. Essa meditação, esse tempo, ele tem um tempo mínimo? Então, Robson, isso depende de cada pessoa. O importante é, no início, não ficar sem fazer. Por exemplo, 15 minutos. Nós vamos aprender ainda hoje as 4 formas de meditar. 15 minutos de meditação, por exemplo, na escritura, pode mudar teu dia. Entende? O importante é começar. Profeta, então por exemplo, eu lendo ali, eu já estou fazendo uma forma de meditação. Sim, vocês vão entender hoje comigo o que é a meditação na escritura, porque existe uma diferença entre estudo bíblico e meditação. Nós vamos entender isso hoje. Não, eu ia falar exatamente isso, só que de uma outra forma. Eu ia perguntar assim, e quando você chega ali, você está no seu quarto, né, ou no canto da casa, ou você está tocando um violão ali já conectado, ou você está escutando uma mensagem. Isso se enquadra no conceito, rapaz? Sim, nós vamos... Oiê! Cheguei! Querida. Nós vamos entender como é que funciona isso. Nós vamos entender os tipos de meditação. Nesse primeiro momento, a gente está só preparando o ambiente para ela, tá? Segura aí. Então, primeira coisa, é preciso preparar um tempo. Segundo, é preciso preparar um lugar. Defina um lugar. Pode ser seu quarto, pode ser um canto da sala, pode ser, enfim, um lugar em que você poderá parar e se dedicar àquilo. Ah, pode ser dentro do carro enquanto eu faço uma coisa? Não pode ser enquanto você faz outra coisa, porque a outra coisa dividirá a sua atenção. Pode ser no banheiro? Pode, dependendo como for, é um lugar violento para fazer isso. Defina um lugar. Que lugar? Você decide, mas é importante definir um lugar. De preferência, um lugar que contribua para que as 4 formas de meditação que eu vou explicar depois aconteçam. Vocês vão entender isso melhor. Terceira coisa, eu já defini um tempo, eu já me preparei para esse tempo, eu já defini um lugar e agora eu preciso definir uma postura. Escolher uma postura. E aqui eu falo de postura física literalmente, tá? Um jeito de se sentar. Por quê? Porque a sujeição do seu corpo ao momento está diretamente atrelada à postura. Quer ver um exemplo? Eu estou dando aula para vocês sentado.
Se eu estivesse deitado, quem me conhece sabe que a possibilidade dessa aula acabar no meio ia ser muito grande, eu poderia dormir. Porque a postura pode atrapalhar aquilo que você se propõe a fazer. Quem dirige deitado tem que sentar. Quem dirige longas horas, ajeita a posição do banco e tudo mais para não sentir dor aqui. Porque uma má postura atrapalha aquilo que se deseja fazer. Então, existe uma postura ideal? Existe uma postura ideal. Qual é a postura ideal? Aquela que não vai tirar a sua atenção. Mas, para quem quer uma sugestão prática, eu digo, senta numa cadeira confortável, de encosto vertical, cadeira do papai inclinada em 45 graus, não vale. Senta numa cadeira de encosto vertical, apoia as costas no encosto e com os pés totalmente posicionados no chão, forme com a sua perna e assim, ó, a parte, digamos assim, para lá do joelho, com a de cá do joelho, um ângulo de 90 graus, ó, desse jeito. Seu pé tá aqui no chão, aqui tá sua coxa, aqui tá seu tronco. Entende? Sim. Isso é uma postura legal. Por quê? Porque você estará de forma correta, ergonomicamente falando, não sentirá dor no pescoço se sua leitura demorar, vai estar com o objeto a ser lido adiante de você, não vai ter dor nas costas. Então é uma sugestão de postura, tá? Então presta atenção, mas eu posso dar uma relaxadinha? Sim. Entretanto, lembre-se que uma postura relaxada pode te conduzir à negligência, você pode dormir. E uma postura muito rígida pode dificultar a sua circulação, por exemplo, pernas cruzadas. Você pode ficar com formigamento, começar a sentir dor e parar o que você estava fazendo. Sim. Certo? Então vamos lá, a gente tem que definir um tempo, depois um Lugar e depois uma postura. Show! Isso prepara o ambiente da meditação. Agora vamos entender as 4 formas de meditação. Quais são as 4 formas de meditação? A primeira é a meditação na escritura, que nós estávamos falando. Bom, em que a meditação na escritura é diferente do estudo bíblico? Basicamente, meditação na escritura visa um texto sendo aplicado na minha vida. Pode ser um versículo só. Estudo bíblico visa a compreensão do significado, do contexto, da história do texto. Então, por estudo bíblico, eu entendo pegar um dicionário bíblico, uma bíblia de estudo, um livro para me auxiliar no entendimento do texto. Isso é estudar o texto, é analisá-lo com detalhes. A meditação consiste em permitir que Deus fale algo comigo através de um simples versículo. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Vocês ouviram na nossa conversa anterior a essa gravação, aquele momento que nós tivemos, eu citar Provérbios 18, versículo 1, que diz que o solitário procura o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria, certo? Vamos pensar alguém preparando um ambiente de meditação. A pessoa durante o dia teve todo o cuidado de ter turnos de oração ainda que rápidos, ouviu canções no caminho de casa, chegou em casa já com o coração ardendo, parou, sentou numa poltrona, as costas inclinadas, os pés aplanados sobre o chão, pegou a sua Bíblia e começou a meditar em Provérbios. Coincidentemente, o cronograma de leitura dela está em Provérbios 18:1. Ela abre a sua Bíblia e antes de ler o texto ela ora: Pai, eu estou aqui construindo esse momento comigo, entre mim e o Senhor. Fala comigo,
Eu quero que o seu espírito traga vida à palavra e aplique essa palavra no meu coração. É assim que a gente faz quando vai começar o devocional, não é verdade? Não é isso? Sim. A gente amém. ora antes, né? Exato. Sim. Então, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Beleza. Aí você vai para Provérbios 18:1. Você vai ler o versículo sem pressa. Meditação não dá para ser feito enquanto eu vou para um lugar, porque não pode ser feito com pressa. Então eu vou lá, o solitário procura o seu próprio interesse, insurge contra a verdadeira sabedoria. Eu vou parar diante daquele texto e vou pensar em que esse texto fala na minha vida. Hein, profeta? Oi? Eu posso simplesmente fazer essa oração e abrir a Bíblia aleatoriamente? Então, a leitura aleatória da Bíblia é perigosa, Robson. Vou te explicar por quê. Porque ela não tem continuidade. E toda leitura sem continuidade pode trazer um entendimento equivocado do texto. O ideal é que nós tenhamos a cultura de ler a Bíblia sequencialmente. Eu vou ler Provérbios, eu vou ler do capítulo 1 até o fim do texto. Porque Deus pode falar com essa coisa aleatória aí, tipo, que a gente brinca de corte de melancia? Pode, mas não é uma prática instigada pela Escritura. Por quê? Porque essa prática, ela traz uma subjetividade, um entendimento equivocado por trás. Qual é o entendimento equivocado? Que eu estou consultando a Deus através da Bíblia. Entendi. Mas veja bem, é igual jogar carta. Antigamente tinha aquelas caixinhas, né? Isso, é a caixinha de promessa. Quando eu faço uma leitura contínua, frequente e sequencial, estou construindo um entendimento. Entendem isso? Por isso é importante fazer leitura sequencial. Então eu vou parar diante do texto que está no meu cronograma de leitura, vou lê-lo pacientemente, vou me perguntar em que esse texto aplica na minha vida, tudo isso aqui, ó, na mente, em palavras. Eu não preciso de um caderno para isso. Vou deixar esse texto falar ao meu coração. De repente, enquanto eu estou olhando o texto e pensando, um pensamento, meditação ou a imaginação santificada pode vir a mim. Por exemplo, pare de esconder suas dificuldades. Aí vem aquele impacto. Senhor, o Senhor está dizendo que eu estou sendo um solitário? Entendem isso? Amém. Quantos já tiveram esse tipo de experiência na leitura bíblica? Quem já teve esse tipo de experiência lendo a Bíblia? A gente precisa provocar isso, galera. Criando um ambiente para que Deus fale. Amém? Amém. A segunda forma de meditação é a meditação de convergência ou de recompilação, é o mesmo nome. Meditação de convergência ou de recompilação. Deixar vocês anotarem aí. Veja bem. O que é convergência, galera? Encontro. Isso. Associação, encontro. Isso. E o que é recompilação? Recompilação é concordar? Basicamente, é retomar, relembrar, Isso. certo? Então, qual é a cerne dessa meditação? Qual é o ponto central dela? Eu vou me lembrando das minhas faltas, das minhas dificuldades, convergir tudo isso para Cristo através de uma prática de entrega. Como eu faço isso? Vou dar um exemplo para vocês.
Existe uma técnica, um exercício chamado palmas para baixo, palmas para cima. Palmas para cima, na linguagem, digamos assim, do corpo, significam alguém aberto a receber alguma coisa. Palmas para baixo, basicamente, significa alguém entregando alguma coisa. Quando eu vou dar um presente, eu dou assim, né? E alguém recebe assim, não é isso? Sim. Então, na prática da meditação de convergência ou da recompilação, existe esse exercício muito simples que me ajuda a depositar diante de Deus coisas que estão me ansiando, me inquietando, me atrapalhando na jornada. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, lá naquela postura que eu já escolhi, naquele lugar que eu já separei, naquele tempo que eu já reservei, eu fecho os meus olhos, com mãos para baixo, apoiadas sobre a perna, por exemplo, e faço com a minha mente uma oração. Deus, aqui estou eu nesse momento, muito preocupado com o dia que eu tive. Eu estou ansioso, Senhor, porque as minhas contas não foram pagas. Amanhã se encerra o mês. E, infelizmente, eu tenho mais boletos do que receita. Eu entrego ao Senhor isso que está me inquietando, para exercitar a minha confiança em Ti. Eu orei com a minha mente. Aí eu vou falar com a minha boca assim, ó, palma para baixo. Por que eu falo palma para baixo? Porque é um mantra? Não. É um exercício de que eu entreguei. Ponto. Vou ficar quieto. Em silêncio. Tá rolando uma música ali, enfim, alguma coisa que você preparou para o ambiente. Depois eu vou erguer as palmas para cima. Veja só, eu já posso ter meditado na palavra e agora estou fazendo meditação de convergência. Você vê que as coisas podem ser feitas juntas? Vocês percebem isso? Sim. Então tá, eu li o texto e aí eu tô agora, fiz essa oração, entrega, agora eu vou fazer uma oração aqui de recepção, de expectativa. Senhor, enche o meu coração de paz. Porque quando esse momento terminar, eu preciso estar tranquilo para poder dormir, me relacionar com as pessoas. Não deixa que essas coisas me perturbem. Eu entrego isso a Ti, estou orando com a minha mente. Aí eu vou dizer, palmas para cima. Encerro aquele período. O que pode acontecer enquanto eu faço isso? Primeiro, nada. Mas o fato de não acontecer nada me impede de continuar tentando? Não. Porque quantas vezes a gente faz coisas repetidas vezes para ter um resultado? Ixi, não é verdade? Mas você pode, em uma dessas tentativas, ser surpreendido com uma paz invadindo o seu coração. Você pode começar a chorar copiosamente, um sentimento invadindo o seu interior. O que isso está representando? A ação do Espírito de dar a você aquilo que você acabou de fazer. Paz. Amém. Isso é a convergência da vontade de Deus com o que está no nosso coração. Por isso que é meditação de convergência. Agora presta atenção aqui. Essa meditação, ela ressignifica o que para nós é oração. Porque para nós oração é falar para Deus. Na meditação de recompilação eu sou convidado a falar com Deus. Porque eu falo e fico quieto. Vai que Deus responde. Profeta, Ilana está perguntando aqui que se essa meditação é toda em pensamento, é isso? É pensamento ou palavra? Bom, por que o exercício de falar com a mente? Não é problema falar com a boca, mas é porque a gente precisa aprender a criar um ambiente aqui para ouvir a Deus. Então é o seguinte, tia, quando de alguma maneira eu só falo, a minha mente ainda pode estar cheia de coisa atrapalhando. Então orar com a mente
é botar a minha mente para focar naquilo que importa, aquele meu momento, entende isso? Vocês, mulheres, sabem fazer isso muito bem, porque vocês conseguem pensar uma coisa e falar outra. Chegou no ambiente, o vestido da mulher é horrível. Nossa, amiga, como você tá linda aqui dentro, você tá detonando ela. Então o inverso também é verdade. Você pode estar falando uma coisa com a boca e pensando outra na cabeça. Por isso é importante orar aqui, entende? Para os homens, isso é quase obrigatório. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então você precisa orar aqui para poder condicionar o seu interior a ser um ambiente, um santuário para o Senhor. Como nós aprendemos na primeira aula. Pegaram esse exercício aí? Vocês viram que ele cria um ambiente de oração, mas é uma oração interior? Sim, sim. Nós vamos aprender mais sobre oração, é uma das disciplinas espirituais. A meditação se mistura com muitas dessas disciplinas. Estudo bíblico é uma coisa, mas a meditação na escritura pode acontecer durante o estudo bíblico. A oração é uma outra disciplina, mas a meditação de convergência pode acontecer durante a oração. Entendem isso? Sim. Legal. Terceira forma de meditação. Meditar sobre a criação. Como meditar sobre a criação? Parando para observar a criação. Quem gosta de fazer isso é minha mãe, Dona Célia. Olhar os passarinhos, olhar as flores, perceber a capivara que atravessa a rua. Meu Deus. Pensa. Eugene Peterson diz, na sua obra intitulada em português A Maldição do Cristo Genérico, que um dos maiores presentes que ele recebeu na vida dele foi dado pela nora. Em toda a vida dele, ele nunca tinha visto um parto. Porque na época dele, os pais não podiam fazer parte dos procedimentos de parto. Eles eram removidos das salas pelo perigo de contaminação às mães e aos bebês. Então ele cresceu com esse sonho. E aí a nora, no segundo filho, chegou para o marido e falou assim: amor, seguinte, teu pai nunca viu uma criança nascer. Você não acha que você já viu demais? Vamos dar de presente isso pro seu pai? E aí ele vai e assiste o nascimento do seu próprio neto. Ele considera que foi uma das experiências espirituais mais violentas que ele teve, porque ele teve a perspectiva do que é o haja luz diante dele. A vida nascendo de dentro, assim como o Deus do universo, por uma palavra, haja, gerou do seu interior todo o cosmos e toda a criação. Por isso que está escrito na Bíblia que a natureza proclama a glória de Deus, né? Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Verso 2. Um dia faz anunciação a outro dia. Meditar na criação, então, é parar o nosso ritmo frenético para observar coisas simples. Ah, eu não tenho tempo para isso. Você tem passarinho perto da sua casa? Você tem tempo para isso. Você tem uma planta? Fora aqueles que a pessoa mata, né? Sim, quando a gente fala de meditar na criação, a gente pensa em bicho, em pássaro, mas gente também é criação. Tem a pretinha, gente. Sim. Quer ver um exemplo disso? O Eugênio dá um outro exemplo no livro dele. Um garoto que fala pra mãe assim, no caminho, toda vez ele fala: mãe, estou indo meditar na criação. Aí ele ia pra faculdade, que uma hora a mãe dele perguntou pra ele, toda vez de manhã ele fala: mãe, beijo, estou indo meditar na criação. A mãe falou pra ele: filho, você tá matando aula? Por que você fala que você vai meditar na criação, mas da casa até a escola são 30 minutos de ônibus? Você falou: ei mãe, com tanta gente pra olhar, eu tô meditando em quê? Olhando as pessoas, ele pensa sobre a beleza da criação. Meditar na criação é olhar para o que está por trás do que os olhos veem. Porque a árvore pode ser só árvore, mas pode por um momento
ser a manifestação da glória de Deus. Gente, pode ser só medo, pode ser só possibilidade de assalto, mas pode se tornar a manifestação, a coroa da criação. Meditar na criação é o terceiro aspecto de meditação. Eu consigo fazer isso, mas eu sou meio fantástico mundo de Bob. Eu consigo meditar numa abelha voando, no mosquito. O difícil é eu voltar. Quarto aspecto da meditação, pessoal. Meditar sobre os fatos do nosso tempo. O último tipo de meditação. Meditar sobre os fatos do nosso tempo. Esse aqui é o tipo mais... como que eu posso dizer? Não difícil, mas mais criterioso de meditação. Porque ele exige um discernimento de tempo. E isso, por sua vez, exige um tato profético. É uma perspectiva profética. Como é que a gente medita sobre o nosso tempo? Observando os fatos que nos cercam. Cara, tem uma frase sua, profeta, que você me falou uma vez, cara. Eu acho que você ainda estava aqui em Cuiabá. Você falou bem assim... A gente tava falando tal sobre as coisas, sobre a vida, sobre relacionamento. Você falou bem assim... A verdade, Nina, é que o Senhor ele está se revelando todo o tempo pra gente. A gente que está impedido de enxergar isso. É isso mesmo. A meditação restaura em nós essa sensibilidade de percebê-lo em meio ao tumulto de informações e ruídos que nós temos no nosso dia a dia. Vejam vocês que nós lemos o texto do profeta Elias, ouvindo Deus na brisa suave. Nós lemos esse texto? Ainda não. Eu só citei para vocês, né? Sim. Então. Aí, você deixou como referência na aula passada. Sim, eu acho que é 1 Reis, capítulo 18, se não estiver equivocado. Isso. Não é isso? 1 Reis 19, do 9 ao 18. 1 Reis 19, do 9 ao 18. Depois vocês observem. Deus usa os ruídos e fala no meio do barulho, de forma leve, baixinha, suave, para comunicar a Elias uma coisa. Para ouvir a voz de Deus é preciso atenção. A meditação restaura isso. E na perspectiva da meditação sobre os fatos do nosso tempo, isso é ainda mais aguçado. Por quê? Porque eu preciso estar antenado com o que Deus está fazendo. Quer ver um exemplo? 24 de Mateus fala sobre os acontecimentos dos últimos dias. E lá, basicamente, Jesus afirma que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Como é que eu faço meditação sobre os fatos do nosso tempo? Na prática, eu assisto um jornal, eu leio um jornal, uma revista, e paro para pensar aquele fato à luz do que a Escritura diz. Por exemplo, jornal das 18 horas, se torcer sai sangue, filho enforca o avô e tenta matar pai. Se eu olhar a notícia fria, aquilo me afeta me tornando frio. Mas se eu olhar para aquela notícia e a refletir à luz da Escritura, qual é a compreensão que eu vou ter? Estamos no fim dos tempos. Então é tempo de buscar a Deus para que o amor não se esfrie. Isso é uma compreensão profética. Isso pode me levar a uma oração profética. Abençoar a minha cidade para que as relações sejam saradas.
Isso pode me conduzir a uma aplicação profética dentro da minha casa. Se eu estou brigado com a minha esposa, eu vou reatar as relações para que o amor não se esfrie. Entendem isso? Sim. Meditar sobre os fatos do nosso tempo é trazer uma perspectiva profética sobre o que está acontecendo. É analisar o jornal, a matéria da TV, à luz daquilo que a Escritura me diz. Para isso é preciso sensibilidade e entendimento da Escritura. Conseguem entender isso, pessoal? Essa meditação profética, essa análise profética, profeta, todos nós que estamos em Cristo, nós conseguimos fazer, nós conseguimos fazer, né? Meditar sobre os fatos do nosso tempo é uma coisa que todos nós podemos fazer. Quer ver um exemplo? O profeta Daniel, diz a Escritura, ele estava lá no cativeiro e ele percebeu que estava demorando demais a volta de Israel para Jerusalém. Deus havia prometido que ia discipliná-los na Babilônia, mas depois os levaria de volta para casa. Aí a Bíblia diz assim, ó, essa é a frase que a Escritura usa. Entendi pelos rolos que havia se cumprido o tempo determinado pelo profeta Jeremias. Sabe o que Daniel fez? Analisou os fatos do seu tempo à luz da Escritura e teve um discernimento. Cara, então a gente pode concluir o seguinte, a nossa falta de discernimento, ela é muito... Oi? Porque a gente não medita, porque é diferente ler, meditar, estudar, né? É diferente. Na verdade, por não termos essa capacidade de observação, as coisas passam batida diante de nós. O que Deus fala à nossa mente, os fatos à nossa volta, a criação diante dos nossos olhos e, sobretudo, aquilo que a Escritura quer comunicar ao nosso interior. Isso tudo passa batido. A meditação é a disciplina que nos recondiciona a sermos o lugar aonde Deus se comunica. Caminhando para o final, encerrando a disciplina da meditação, pergunto, meditação é uma coisa importante? Fundamental, né? Transformadora? Sim. É possível de ser feita por qualquer cristão? Sim. Nos seus 4 tipos, sim ou não? Sim. Sim. Então pergunto, por que não meditar? Só existe uma resposta para essa pergunta. Por que não meditar? Só há um motivo para não praticar a meditação. O meu desinteresse de me relacionar com Deus. Porque a meditação cria um ambiente onde Deus se comunica. Mas se eu não quero que Deus se comunique, então eu não vou me importar com isso. Eu quero ler para vocês um texto que está na obra que nós estamos utilizando como base aqui, que é essa obra aqui, ó. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Esse texto faz parte do capítulo Meditação. Olha o que está registrado no livro. A história da religião nada mais tem sido que o relato de uma luta para conseguir um rei, um mediador, um sacerdote, um pastor, um intermediário. A história da religião nada mais tem sido que o relato de uma luta para conseguir um rei, um mediador, um sacerdote, um pastor, um intermediário. Assim, esquivamo-nos de ir a Deus por nós mesmos. Essa abordagem poupa-nos da necessidade de mudar, pois estar na presença de Deus significa mudança em nossa vida. Não é preciso observar a cultura ocidental muito de perto para perceber que ela é cativa da religião do mediador. É por isso que a meditação nos parece tão temerária. Ela nos convida com ousadia a entrar na presença viva de Deus sem nenhum intermediário. Sabe qual é o nosso problema, galera? Nós queremos terceirizar a relação. Ei, ora por mim.
Ei, lê a Bíblia por mim e no estudo mastiga tudo e me ensina. Ei, vive por mim e me carrega nas costas. Quero encorajar vocês a avançar nisso. Precisamos uns dos outros, sim ou não? Sim. Mas é necessário vivermos a religião do intermediário se Deus quer se comunicar conosco? Não. Vocês precisam de mim para ter discernimento? Não. Ah, mas você é o profeta. Mas Deus pode dar discernimento a vocês? Pode. Então qual é a minha missão no corpo? É auxiliar você, sendo um contigo, não me tornando você. Não substituindo você. Bom, por hoje é isso. Valeu. Cara, foi top esse ensino, hein, velho? Foi. Alguma pergunta? Tudo beleza? Beleza. Então vamos encerrando por aqui. Hoje nosso encontro foi bem denso. Só quero dizer que eu amo vocês, que vocês moram no meu coração e não pagam aluguel.